Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para a Semana CPA, que é um material que eu preparei com muito carinho para que você seja aprovado ou aprovada na CPA 20 ainda esse ano. Você sabe, né? Aqui na LS Educação, nós somos o recordista de aprovações na CPA 20. Então, com toda essa expertise, eu separei material que vai certamente te ajudar demais lá na sua aprovação. Boa aula! Assista ao máximo que você conseguir e lembre-se, a distância entre você e seus sonhos chama atitude. Bora estudar. Bora pra cima, rapaziada? Só se for agora. Vamos lá. Paulo possui 20% da sua carteira alocada em um fundo de investimento em direitos creditórios, tá? Ele irá fazer um novo aporte nesse fundo e tem a opção de comprar cotas subordinadas ou cotas sênior, tá? Você explica aqui. Vamos então entender o que é cota subordinada e cota sênior, tá? Deixa eu pegar aqui. Então o que acontece, tá? Fundo de investimento em direitos creditórios, tá? O que esse cara compra? Esse cara compra recebíveis, ou seja, direitos de crédito, direitos creditórios, tá aqui no nome dele, né? Direitos creditórios, tá? Esse cara, presta atenção aqui na minha explicação, vocês nunca tiveram essa explicação do jeito que eu vou explicar aqui hoje, tá? Então olha só, ele compra recebíveis. Por exemplo, o que é um recebível, tá? Você vai nas lojas Renner, por exemplo, e você compra uma camiseta, um vestido em 10 vezes. Presta atenção. A Renner te entrega essa roupa e você deve para a Renner 10 prestações no cartão de crédito. Isso é para a Renner um direito de crédito, um recebível. Então a Renner pega esse recebível e vende para um fundo de investimento de direitos creditórios. Fundo de investimento em direitos de crédito, ou seja, um fundo de investimento que compra recebíveis. Conseguiu entender? Então, a Renner tem lá um monte de recebíveis em cartão de crédito, ela vende para um fundo e o fundo antecipa para a Renner, né, colocando um valor menor. Obviamente, essa é a ideia básica, tá? E aí, então, já entendemos o que é um recebível, né? É um valor que eu tenho direito de receber, tá? Ao ser um recebível, é um valor futuro, e o fundo, ele antecipa isso para a Renner. Beleza, maravilha, legal. Aí o que acontece na prática é o seguinte, olha só. Então, vamos lá. Então, um FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, ele vai comprar recebíveis. Esses recebíveis, obviamente, têm risco de crédito, né? Existe a chance de não receber o pagamento desse cartão de crédito. Confirma? Confirma. Né? Ou seja, a Renner repassou para o fundo. Se os caras não pagarem o cartão de crédito, dependendo como é que é o contrato, isso é um risco de crédito, das pessoas não pagarem as suas dívidas e esse fundo não receber. Porque lembra que agora os recebíveis são do fundo. Então, esse fundo, ele pega e cria tipos de cotas, tá? Ele cria uma cota sênior, ok? E ele cria uma cota subordinada. O que é a ideia básica? Olha só. Sênior, você lembra de senhor, de mais velho. Quando você é um cara mais velho, quando você já é um senhorzinho, senhor, sênior, você tem fila preferencial. Ou seja, a cota sênior, ela tem preferência no recebimento. A cota subordinada, olha só, você é um subordinado, ou seja, o pagamento dela está subordinado ao pagamento anterior das sêniors. Ou seja, você primeiro paga as sêniors, depois a subordinada. Num caso prático aqui, porque eu tô aqui para explicar no detalhe para vocês, tá? Quebrou o fundo. Meu Deus do céu, quebrou o fundo quebrou. Vamos ver quanto que esse fundo tem de dinheiro. Esse fundo tem 1, 2, 3 cifrões, ok? E aí, aqui estão os cotistas. Uma galera para receber dinheiro, me dá o dinheiro, que o fundo quebrou, ok? Quem que recebe antes? Quem que vai receber antes esse dinheiro? Porque vamos supor, na brincadeira que eu estou fazendo aqui, que o total desses cotistas aqui vai dar 4 cifrões,
né? Ou seja, aqui tem, vamos supor, 300 mil que o fundo tem, quebrou, é isso que eu tenho, não vou conseguir pagar todo mundo, e eu devo 400 mil, é o que os caras têm de cotas. Assim, meu Deus do céu, e agora quem é que eu pago primeiro? Ordem alfabética? Não. Quem é que tem preferência na fila? Os senhores. Ou seja, quem tem cota sênior recebe antes. Ops, eu não posso botar esse aqui porque esse... Ops. Eu não posso botar esse aqui, né? Porque sênior e subordinada, ambos são com S, Lucas, seu burro. Então, cota sênior, recebe antes. Se sobrar dinheiro, eu vou para os caras que têm cota subordinada. Ok? Por quê? Porque o pagamento dele, das cotas subordinadas, está subordinada, ou seja, está dependente de um pagamento primeiro da sênior. Então, sênior, senhor, preferencial. Lembra de fila preferencial no banco. O senhor tem fila preferencial. Então, ele está na fila primeiro para receber o dinheiro. Já os subordinados, olha só, um subordinado depende de alguém. Ou seja, o pagamento da cota subordinada depende do pagamento anterior da cota sênior. Tá bom? Essa é a ideia principal. Ou seja, voltando lá, vamos lá. Então, número 1. As cotas subordinadas têm preferência no recebimento. Mentira, porque a subordinada está subordinado ao pagamento de uma primeira. Quem que paga primeiro? A sênior. Tá? Então, está fora. As cotas sênior têm preferência de recebimento. Sênior, senhor, fila preferencial. Então, quando o fundo quebra, vem a fila dos caras para receber. Quem é que vem primeiro? Os velhinhos, os que têm cota sênior. Então, está certo. As duas cotas oferecem o mesmo risco. Mentira, porque as cotas subordinadas, elas têm mais risco. Tá bom? Então, está fora. Portanto, sobe tubarão. Apenas 2. Letra C de casa é a resposta para vocês. Beleza? Galera, eu não estou aqui para ficar dando gabarito. Eu estou aqui para você entender no detalhe, te dar macetes para você conseguir lembrar na hora da prova. Eu estou aqui para revolucionar a sua aprovação. Senhor, preferenciale. Senhor, preferenciale. Dominique de Coco. Gorlondi. Beleza? Então, letra C de casa é a resposta para você. O estagiário é o atual administrador do maior fundo de custódia do país, o Shark Renda Fixa DI Simples. Sobre as suas responsabilidades, afirme. Bom, você sabe que o administrador, perante a lei, é quem responde pelo fundo. A gente tem 2 participantes essenciais de um fundo, administrador e gestor. Esses 2 caras são os participantes essenciais, obrigatórios de um fundo de investimento. Pô, maravilha, legal, Lucas, mas quais são as responsabilidades, portanto, do administrador? Vamos lá. 1. Contratar os demais membros do fundo. Perfeito. Ele é o responsável por contratar os demais prestadores de serviços. Lembrando que o gestor é um prestador essencial. Compra e venda de ativos. Não. Quem vai comprar e vender ativos, conforme a política de compra, conforme a lista de supermercado, é o gestor. Tá fora. Ser o responsável legal junto ao Bacen. Não. Porque quem cuida de fundo é a Comissão de Valores Imobiliários. A CVM é que cuida e fiscaliza de fundos de investimentos. E não junto ao Bacen. Recolher imposto de renda? Sim. É o administrador quem recolhe imposto de renda. É o administrador o responsável perante o recolhimento do imposto de renda. Portanto, 1 e 4, questão caiu na semana passada e para você. B de Brasil. O estagiário está em uma conversa com os amigos sobre a diferença entre investir em um fundo de investimento em ações, FIA, né, fundo de investimento em ações, e um ETF, fundo de investimento em índice de mercado. O que é um ETF? Um ETF é um fundo, tá? Que pode ser fundo de ações. Por exemplo, o BOVA11 é um fundo de ações, né, ligado não é bem o nome mais certo, mas indexado ao Ibovespa, né? Tá, Lucas, mas qual a diferença do BOVA11 para um fundo de ações tradicional? É que o ETF, como fundo de índice, a grande característica de um ETF é que ele é negociado na B3, na Bolsa de Valores. Então, como é que eu compro um ETF hoje? O próprio BOVA11, se você quiser, né, que é o mais conhecido, digamos assim, né, atrelado ao Ibovespa, repito, né, porque ele é um fundo de índice, é atrelado a algum índice, né?
A diferença entre FIA e ETF, é que o FIA, Fundo de Investimento em Ações, você compra no balcão do banco, com o seu gerente de contas, né, o seu Internet Bank. E o ETF, como ele negocia na B3, você compra igual a uma ação. Então você compra através do seu home broker. Compra como se fosse comprando uma ação. Então a grande diferença do ETF é que ele tem cotas negociadas em bolsa de valores. De novo, igual a uma ação. Vamos lá? Bora! Os ETFs são negociados diretamente na B3. Eu compro e vendo na B3, através do home broker. Perfeito. Os FIAs são comercializados diretamente na instituição financeira que distribui, que vende. Perfeito. O banco, quando distribui fundos de investimento em ações, você negocia com o gerente direto. ETFs possuem garantia da FGC. Ambos são fundos, tanto ETF quanto os FIAs, tá? E não tem FGC para fundo de investimento, portanto, D de dado, saiu erro nos gabaritos aí, mas letra D de dado é a resposta para você. Dá para entender, né, gente? Um pouquinho de boa vontade dá para entender. D de dado é a resposta para você. O estagiário comprou em outubro de 2024 cotas de um fundo de renda variável, fundo Shark de ações, no valor de 150 mil. Após alguns meses, 150 mil. Após alguns meses, ele faz o resgate das cotas que estão valendo 250 mil. Sobre essa operação, analise as afirmações abaixo. 1. O estagiário é o responsável por recolher o imposto de renda. Pega ratão aqui, caiu na sua prova. O que acontece? Onde é que eu sou responsável por recolher o meu imposto de renda? Quando eu compro ações direto na bolsa. Aí eu, próprio investidor, sou responsável por recolher. Nesse caso, fundo de ações, quem recolhe é o próprio fundo, o administrador do fundo. Então, está fora aqui. 2. A alíquota do imposto de renda é de 15%. Sim ou não? Perfeito. Fundo de ações sempre 15%. Tá? Não tem os 20% do day trade. A base de cálculo será a diferença positiva, o lucro entre a venda e o aporte. Né? Alienação é venda. Então, é diferença positiva, o lucro entre a alienação e o aporte. Se não tem lucro, não tem imposto de renda, portanto, 2 e 3, letra B de Brasil é a resposta para você. O estagiário fez uma aplicação no fundo Shark Imobiliário, que é um fundo de investimento imobiliário. Ele fez essa aplicação para ter benefício fiscal nos seus rendimentos mensais. Sendo assim, são regras para que o investidor tenha essa isenção. Bom, o fundo de investimento imobiliário, o que acontece, né? Ele tem duas formas de você ganhar dinheiro. Uma é nos dividendos, que ele distribui mensalmente, né, o resultado desse fundo, e outra é no ganho de capital. Ganho de capital é quando eu vendo a minha cota mais cara que eu comprei. Dividendo é o meu ganho mensal. Ganho de capital, vender a cota mais cara que eu comprei, eu sou tributado a 20%, sempre. E no dividendo, se eu for pessoa física, eu posso ficar isento. E essa é a grande vantagem do fundo de investimento imobiliário. Para eu ser isento, eu tenho 3 regras, tá? Regra 1, regra 2 e regra 3. Regra 1, esse fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas. Antigamente era 50, agora é 100. Por que tem essa regra? Porque vamos supor que eu seja ultra mega milionário, eu me junto com 2, 3 amiguinhos e tenho muitos imóveis. E eu pago 27,5% de imposto de renda. Eu me junto com alguns amiguinhos, forjo um fundo e boto tudo no fundo. Fico isento. Não, tem que ter um número mínimo de pessoas para evitar isso. 100 pessoas é isso aí. Segundo, ser negociado no mercado de bolsa ou balcão já dificulta para eu me juntar com meus amiguinhos. E terceiro, o cotista não pode ter mais que 10% do total de cotas. Né? Justamente para isso aí. É para ser pulverizado de várias pessoas. Se eu seguir essas 3 regras, eu estou isento. Vamos lá ver? Então são regras para ser isento no dividendo, né? Ganho de capital paga sempre. O estagiário não pode ter mais de 10% do total de cotas, perfeito. O fundo deve ter pelo menos 50 cotistas, isso é regra antiga, hoje é 100. E tem que ser negociado em mercado de bolsa ou de balcão. Portanto, 1 e 3 estão corretas. Letra C de casa é a resposta para você. 3. O estagiário é um investidor. Decidiu fazer uma aplicação em fundo de investimento em índice. Sobre esse investimento, podemos afirmar que... Bom, olha só. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Deixa eu te explicar o que é um fundo de investimento em índice, tá? Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais quietinho com vocês. Fundo de investimento em índice. Fundo de investimento em índice. É, portanto, como o próprio nome diz, um fundo que investe em algum índice. Por exemplo, caramba, você tem um índice Ibovespa. Beleza? Beleza. Que é o principal índice acionário do país. O índice Ibovespa, ele é um índice que para eu comprar, Lucas, eu teria que comprar uns 70, 50, 100 ações, dependendo da composição de cada momento. Muitas ações. Então, seria mais difícil de eu conseguir seguir o índice, e eu quero seguir o índice.
Então o que eu posso fazer? Ao invés de comprar 50, 70 ações e ficar eu mesmo rebalanceando, eu compro uma cota de um fundo de investimento índice, e esse fundo de investimento índice vai pegar o meu dinheiro, e como o próprio nome diz, ele é um fundo de investimento índice, ele segue o índice, e ao pegar o meu dinheiro, ele vai comprar ativos que compõem o índice. Então, com o dinheiro, ele vai replicar o que o Ibovespa faz, praticamente. Então, na prática, se ele quer replicar o que o Ibovespa faz, ele é um fundo passivo. Ele só quer replicar, é um fundo de índice que vai entregar o resultado de um índice muito parecido. Ao invés de eu ter que ficar selecionando sozinho os ativos, um gestor profissional escolhe esses ativos conforme o Ibovespa está acontecendo. Aqui só um exemplo, tá? Então deixa eu lá responder para você as perguntas. 1. Pode ser alavancado? Não, porque ele é um fundo passivo. Alavancado é um fundo que tem mais risco para ter mais retorno. Seguirá um determinado índice? Perfeito. E 3. Não cobrará taxa de administração. Errado. Todo fundo cobra taxa de administração, né? Todo fundo pode cobrar, logicamente cobra taxa de administração, porque essa é a subsistência desse fundo. Essa é a receita desse fundo. Como que o fundo iria ter receita se ele iria existir se ele não tivesse receita? Essa é a ideia. Tá bom? Então, D de dado é a resposta para você. O fundo Shark de renda fixa, um fundo aberto, realiza a prática de marcação a mercado dos seus títulos. Esse apressamento, o que é marcação a mercado? Marcar a mercado, marcando a mercado, ou seja, diariamente, eu como fundo, eu tenho que ir no mercado e dizer quanto que vale o meu celular. Vamos supor que esse celular aqui vale a 5 mil reais, ok? Amanhã ele vai valer 5 mil, supondo que seja um ativo de negociação, né? Uma ação, por exemplo. Será que amanhã ele vai ser precificado com 5 mil? Não, talvez amanhã ele valha 4.900, no outro dia 4.800, no outro dia 4.700. Então eu tenho que todos os dias pegar o preço, fazer o apressamento dele. E eu paguei 5 mil reais nele um dia, vamos supor. Depois, no dia seguinte eu comprei, ele já não valia mais 5 mil. Então, o apressamento, que é marcar a mercado, a marcar pelo mercado, marcar quanto vale no mercado, é perguntar todos os dias pro mercado, quanto você compraria esse celular? Isso que é marcação a mercado. Então, o fundo Shark Renda Fixa, que é um fundo aberto, realiza a praticação de marcação a mercado dos seus títulos. Esse apressamento, que é apressar não de acelerar, apressar é colocar preço, tem como objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Essa prática deve ser feita nananá, e a precificação se dá através dos valores de nananá. Então, a marcação a mercado, marcar a mercado é diária. E é pelo preço de aquisição do meu iPhone? Não, é pelo preço de mercado do meu telefone. Letra D de dado, portanto. Eu faço isso diariamente e faço pelo valor de mercado. O estagiário decidiu abrir uma administradora de fundo de investimento. O primeiro fundo que o mesmo vai administrar é um fundo de investimento em índice, né? Que são conhecidos também como os ETFs, né? ETFs são fundos de investimento que negociam suas cotas na bolsa. E fundo de investimento em índice, por quê? Porque ele segue um índice. Ele vai seguir um índice, tá bom? Por exemplo, o BOVA11. O BOVA11 é o código, né? O código que é negociado lá na Bolsa de Valores, que eu te falei que é negociado em bolsa esses fundos, né? Do ETF, e esse fundo de índice, portanto, que segue o Ibovespa. Então, se você quer um fundo que siga o Ibovespa, e você quer um fundo que seja um ETF, ou seja, um fundo negociado em bolsa, você compra esse código aqui, BOVA11, que é igual a Petri 4, igual toda ação tem seu código, né? Você compra esse fundo aqui, ele é BOVA11, você compra ele vai seguir o Ibovespa, por quê? Porque ele é um fundo de índice, é um fundo de investimento em índice, ele compra índice, ele segue o índice, tá bom? Então, se ele segue o índice, ele persegue esse índice, ele é um fundo passivo, que ele segue um índice, ele tem esse benchmark, ele tem essa referência aqui, ok? Ele vai seguir esse índice, ok? Simples assim. Então, vamos lá. Esse fundo poderá se alavancar? Não, porque ele é um fundo passivo, ok? Ele vai seguir o índice, ele não tem que ir melhor que o índice. Entende a lógica? Cobra taxa de performance? Não, porque ele é um fundo passivo, acabei de explicar.
Cobrar taxa de administração? Logicamente, né? Porque todo fundo vai cobrar taxa de administração, portanto, letra C de casa, para variar, somente 3 está correto. O estagiário estava estudando sobre a tributação dos fundos de investimentos imobiliários, pois ouviu dizer que os rendimentos eram isentos de imposto de renda. No entanto, ele descobriu que essa isenção não se aplica em todos os casos, tá? Deixa eu te falar sobre fundo de investimento imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre essa mini aula. Sempre digo para vocês, né? Não tô aqui para dar gabarito, tô aqui para dar uma mini aula. Fundo de investimento imobiliário é um fundo que investe em imóveis ou ativos ligados ao setor imobiliário. Então, por exemplo, vai comprar um shopping, vai comprar um galpão para alugar, vai comprar um prédio comercial e assim por diante, tá? Eu tenho duas formas de ganhar dinheiro com esse cara aqui, tá bom? As duas formas são as seguintes, tá? O que eu chamo de ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte, tá? Eu, Lucas, compro uma cota desse fundo. E esse fundo é um fundo fechado, eu não posso voltar dele e pedir resgate. Mas eu posso pegar essa cota e vender para um outro amiguinho. E aí essa cota, quando eu comprei por 20. E se quando eu vender por 22, eu tive, portanto, um ganho de capital. Fiquei mais rico. Ganho de capital, ganho de grana. R$2, tá bom? Então, ganho de capital é quando eu vendo a cota mais cara do que eu comprei. Se eu vender a cota mais cara do que eu comprei, eu tenho 20% de imposto de renda. Ok? Independente se eu for pessoa física ou pessoa jurídica. É dado, 20%. Também tem outra forma de ganhar dinheiro que se chama pelos dividendos, que é a distribuição de lucro desse fundo, né? Os aluguéis são distribuídos para os cotistas, tá? Aqui, pessoa jurídica paga imposto de renda e pessoa física pode ou não ser isenta. Para o ser isento nos dividendos, tá? A isenção nos dividendos ocorre se o fundo cumprir 3 regras básicas, ok? Primeira regra básica, o fundo tem que ter pelo menos 100 cotistas, 100 investidores lá dentro, pelo menos 100, para ser um fundo de mais pessoas, não um fundo só meu, tá? Segundo, esse fundo tem que ser negociado em bolsa de valores ou mercado de balcão, que é uma bolsa de valores um pouquinho menor. Terceiro, eu, que sou o beneficiário dessa isenção, não posso ter mais que 10% do total das cotas, né? O máximo que eu posso ter é 10% do total das cotas, para não ser um cara muito ricão. Se for assim, eu tenho a isenção nos dividendos. Perceba, é nos dividendos, não no ganho de capital. Tá bom? Bora. Letra A. O imposto deve ser recolhido pelo cotista em 31 de junho e dezembro. Não. Isso aqui não tem o famoso come cotas, né? Que inclusive estaria nas datas erradas, mas não tem antecipação semestral. Os rendimentos dos FIIs são sempre tributados, fundo de investimento imobiliário, né? Alíquota de 15% para qualquer tipo de investidor. Não, porque pode ser que eu tenha isenção, como eu expliquei ali antes. Os ganhos de capital com a venda de cotas dos FIIs são isentos para pessoa física. O ganho de capital é sempre tributado. Tá bom? 20% que eu falei. Então, sobra a letra D. Há dois tipos de fato gerador da tributação. A distribuição dos rendimentos e o ganho de capital na venda das cotas. Mas, Lucas, não é isento a distribuição de rendimentos? Está isento. Mas ele é um fato que gera tributação. Fato gerador. Distribui rendimento. Pessoa física é isento. Pessoa jurídica eu pago. O estagiário decidiu entrar em uma oferta pública destinada a investidores qualificados. Investidores profissionais. Caramba, Lucas, profissionais quem são? São aqueles caras que é mais do que o qualificado. Investidor profissional é aquele cara que tem 10 milhões de investimentos, mais o atestado dizendo que ele é profissional. Quem mais? Os profissionais do mercado. Consultores de valores imobiliários, instituições financeiras, seguradoras, fundos de previdência, etc. Quem que é o investidor qualificado? Quem tem R$1 milhão. Mais o atestado, claro, para ambos, né? Um atestado é um textinho que você assina ali, bobagem, tá? Mas tem que ter mais o atestado. Então, beleza. Quem que pode realizar essa reserva sendo profissional, então, tá? 1. Investidores vinculados à instituição líder da oferta. Uma oferta pública tem a sua instituição líder, que é quem está coordenando aquela oferta. Aí os funcionários os investidores vinculados à instituição são profissionais? Não. A instituição é. Os investidores só se tiver 10 milhões.
Seguradoras e fundo de pensão. Sim, esses são profissionais do mercado. Pessoa física e jurídica com investimento superior a 1 milhão. Não, aqui é 10 milhões. Esses aqui são qualificados, no caso. Ok? Portanto, somente a 2 está correta. Letra C de casa. Se você gostou dessa aula e chegou até aqui, meus parabéns. E quero dizer que o PDF dessa aula, o material do que você estudou, você pode baixar sem custo nenhum. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você baixar e conseguir ter acesso ao material que eu utilizei durante as minhas aulas. Um super beijo, deixa um like nesse vídeo e manda para um coleguinha lá da agência, da cooperativa, da corretora, da financeira ou um amigo ou amiga sua que também precisa estudar e passar no CPA 20. Tchau, até amanhã, nos falamos.